Lucas 2, versículo 1 a 20. Todos encontraram? Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, da cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu como o anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Deus abençoe a sua palavra e agora a meditação sobre ela. Eu quero iniciar como eu fiz na semana passada, concluindo, e é uma conclusão que a gente vai chegar, mas eu quero iniciar falando sobre uma cena do livro As Crônicas de Nárnia, O Cavalo e o Seu Menino. Muitos dos irmãos conhecem essa obra, não por causa dos livros, mas por causa dos filmes. Contudo, essa daqui você não conhece nos filmes porque não chegou até lá. O filme parou no Peregrino da Alvorada. Então essa obra aqui é uma outra obra, são 7 livros, As Crônicas de Nárnia, aonde se conta a história de um menino, Shasta, e seu cavalo, Bri. E a história desse menino é muito interessante. C.S. Lewis, o seu autor, ele escreve essa história com o intuito de mostrar para nós o cuidado de Deus constante sem mencioná-lo. Aslan é a figura do Senhor Jesus em Nárnia, o leão. E sem mencioná-lo, ou melhor, sem ele aparecer em cena, nós vemos Aslan agindo em todos os momentos. E esse é o grande ponto. Aslan, sem ser mencionado, ele está em todo momento, por detrás de cada cena da história desse livro. Talvez C.S. Lewis se inspirou no livro de Esther. O livro de Esther, das Escrituras Sagradas, não há menção de Deus, mas em todo o configurar da história, nós vemos Deus agindo em uma série de que o mundo diria coincidências, mas que para nós é providência divina, agindo e usando e transformando e abençoando.
com portas e por aí vai. A mesma coisa acontece nessa história. O leão estava cuidando o tempo todo de Shasta, livrando ele de perigos, livrando ele de acidentes, fazendo encontros acontecer. E aí de repente lá no finalzinho da história, Shasta se encontra com Aslan, até que fim. E Aslan diz o seguinte: fui eu, o leão, que forçou a encontrar-se com Aravis. Aravis era uma outra personagem, uma mulher, personagem importante na história. Fui eu, o leão, que o consolou na casa dos mortos. Fui eu, o leão, que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu, o leão, que assustou os cavalos para que você chegasse a tempo de avisar o rei Luna. Fui eu, o leão, que empurrou para a praia a canoa em que você dormia, uma criança quase morta, para que um homem acordasse à meia-noite e o acolhesse. Aqui são várias cenas e o leão por trás. Shasta não sabia disso. Ele vivia cada uma dessas cenas, pensando que era o vento, pensando que era algumas outras coisas acontecendo, e no final das contas é Aslan. O que essa história nos ensina? Essa história nos ensina que Deus age providencialmente o tempo todo. A providência divina, esse termo bonito, é um termo rico em definição, rico em significado. Deus é o Deus da providência. Ele age, Ele cuida, e Ele está cuidando aqui e agora. Só que o mais fantástico é que a providência não pressupõe que Deus, Ele só age quando há um milagre sobrenatural. Infelizmente a cristandade da nossa época pensa que Deus só está agindo se o sobrenatural acontecer, se um anjo aparecer, se um milagre no sentido sobrenatural acontecer. Mas o que a história de Aslan e Bri e Shasta nos ensina não é isso. É que Deus age no dia a dia das nossas vidas. E o milagre dele acontece quando a gente menos espera. Uma porta que se fecha, um acidente que acontece, uma promoção que acontece, um ônibus que se perde. Tudo isso Deus está agindo. Tudo isso está com a mão do Senhor. E o milagre do Senhor não é o sobrenatural, mas é o natural, acontecer conforme o Senhor quer. Deus age providencialmente para cumprir os seus propósitos. Nós vamos aprender isso hoje. Amém? O Evangelho de Lucas, só para os irmãos se lembrarem que nós já estamos falando. Primeiramente que o autor do Evangelho é Lucas. Claro, né? Evangelho segundo Lucas. Lucas não era judeu, era médico, e ele escreve um evangelho com riqueza de detalhes, talvez porque ele era médico, estudioso, então ele escreve com mais detalhes do que os outros evangelistas. E ele escreve o seu evangelho para um homem chamado Teófilo, a qual ele chama de excelentíssimo Teófilo. Provavelmente Teófilo era um magistrado, era um oficial romano, era um homem de destaque, era um homem importante para aquela sociedade, e era um homem que estava sendo instruído com respeito à fé. Então Lucas ele vai trazer riquezas de detalhes a Teófilo. Lucas não escreve só o Evangelho, ele escreve também o livro de Atos. O livro de Atos também é direcionado a Teófilo, e claro, essas excelentes obras ficaram registradas para nós, Igreja do Senhor, tê-las. E o propósito de Lucas, o motivo da sua escrita, era que Teófilo tivesse plena certeza do Evangelho. Isso ele diz no versículo 4 do primeiro capítulo da sua obra. Eu estou escrevendo para que você tenha plena certeza das coisas que você está sendo instruído. Então Teófilo era um homem que tinha se convertido no Senhor, estava sendo discipulado por Lucas, e para ele ter plena certeza, Lucas escreve o Evangelho. Então, na verdade, aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, que o propósito de Lucas é a fé. Certeza, plena certeza é fé.
Fé é a certeza das coisas que se esperam. Teófilo tinha que ser fortalecido na fé, então Lucas escreve o Evangelho. E a segunda coisa que nós já vemos aqui nesse início é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo serve para nós termos fé. Você ora a Deus pedindo: Deus, me ajude na minha falta de fé? Então leia o Evangelho. Vocês estão entendendo? O Evangelho, a palavra do Senhor, serve para nós sermos fortalecidos, crescermos na fé. E fé é um assunto que permeia o Evangelho todo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Evangelho, a boa notícia, nós recebemos com fé. E já no capítulo 1 nós vemos a fé de Maria crendo nas promessas do Senhor. Nós vemos a falta de fé de Zacarias, que não creu e por isso foi castigado. Mas nós vemos que a fé é importante nas promessas do Senhor. Então, no capítulo 1 e capítulo 2 que nós estamos falando, e a série vai encerrar no final do capítulo 2, nós não vamos ver todo Lucas, mas depois cada irmão pode ler e desfrutar desse maravilhoso Evangelho e a riqueza de detalhes para fortalecer a sua fé em casa. Mas o capítulo 1 e 2 fala sobre a promessa, o crescimento, antes do crescimento, o nascimento e desenvolvimento de Cristo Jesus. E hoje nós vamos então falar sobre o nascimento. A narrativa do texto que nós lemos hoje, ela é mais ou menos assim, bem rapidamente, só a narrativa, depois a gente vai ver alguns detalhes. Nós temos em primeiro lugar um decreto de César Augusto, não o de Goiânia, mas o César Augusto, imperador romano, que decretou fazer um censo, uma contagem, um alistamento da população, né? E aí, por causa desse censo, nós vemos José e Maria sendo obrigados a irem para Belém. Belém de Judá, não Belém do Pará. E lá em Belém de Judá, cidade lotada, nós vemos então o nascimento de Jesus numa manjedoura. Ele é colocado numa manjedoura, na verdade. E porque não havia lugar, as pousadas estavam cheias, a cidade não tinha capacidade de suportar todas as pessoas que foram para lá por causa do censo. Logicamente José se atrasou, a estrada estava difícil, uma mulher grávida, com 9 meses, chegou lá, já não tinha espaço. Mas depois do nascimento, na narrativa de hoje, nós vemos que anjos visitam pastores. E aqui também não são pastores como os pastores de hoje em dia, os pastores de igreja. Não, aqui são pastores de ovelhas, os propriamente ditos. Os pastores que cuidavam de rebanho. Eles estavam lá com as suas ovelhas no pasto à noite, cuidando delas, e de repente brilhou uma luz, glória de Deus, claro, ficaram assustados, e eles receberam uma boa notícia sobre Jesus. Depois disso, esses pastores vêm, ou eles viram um louvor celestial. Eles conseguiram ver com seus próprios olhos uma festa no céu. Isso é impressionante. Os anjos louvando pelo nascimento de Jesus. E então, esses pastores vão até Belém, encontram Jesus ali na manjedoura, anunciam aos que estavam ali o que eles viram, e por fim, há um louvor, após todos ficarem admirados, há um louvor por parte dos pastores, quando eles estão no caminho de volta. Essa é a história da narrativa de hoje. Agora eu quero chamar a atenção aos irmãos a alguns detalhes mais importantes, alguns detalhes profundos sobre a narrativa de hoje. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a ação de Deus na história. Como a história que eu contei, ou a história de C.S. Lewis, o cavalo seu menino, da providência de Aslan em cuidar de todos os detalhes da história, sem mesmo não aparecer, aqui nós temos também Deus agindo. Nós temos, na verdade, um contraponto. Nós temos um decreto de César Augusto versus um decreto, ou as promessas, ou o cuidado, ou a providência divina. E o que é belíssimo nisso daqui é que Deus usa o César Augusto para cumprir os seus propósitos.
Então, diante do decreto de César Augusto, nós temos, em primeiro lugar, ali um recenseamento por motivos militares e econômicos. O texto não diz, mas olha aí comigo, versículo 1, ele diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Quem que é César? César é o imperador romano, o homem mais poderoso daquela época. Ele era o Senhor, o Kyrios. O termo Senhor é Kyrios em grego. Ele era o homem mais importante, por isso que o título do seu nome era Augusto. Augusto, para quem não sabe, significa soberano. E esse título ele recebeu depois que ele se tornou imperador. Então ele era o Júlio César, o César que veio se tornar Augusto, soberano, o homem mais poderoso do mundo. E esse homem mais poderoso do mundo convocou um censo por dois motivos, na verdade. O primeiro motivo é um motivo militar. É isso que, na verdade, não está no texto, mas a gente consegue documentos históricos que nos levam a esses detalhes. O censo era militar. Ele queria saber quantos homens estavam prontos para a batalha. Como governador, imperador, soberano, ele precisava de ter um bom exército, porque tendo um bom exército, ele manteria a paz do povo, ou a paz do seu império, como também ele se manteria imperador, rei, governante sobre todo o império. Então ele precisava de militares. Agora, um detalhe interessante é que os judeus não eram recrutados, porque os judeus, eles não eram bons de acatar ordem, eles eram um pouco rebeldes. Então eles não eram recrutados para o exército, para serem militares. Então, necessariamente, se o decreto fosse apenas um censo, um recensear para recrutamento militar, um alistar-se para o serviço militar, eles não precisavam ter ido para Belém, nem José nem Maria. Mas não era só para isso. Existia um segundo motivo: a arrecadação de impostos. O imperador também queria cobrar impostos. Então ele queria anotar o nome das pessoas para poder cobrar delas o imposto. E por causa disso, então, nós vemos José tendo que sair. Agora a pergunta que surge é: tá bom, José tem que ir. Ele tem que ir não porque ele vai ser militar, mas porque ele vai pagar o imposto. Mas por que Maria tem que ir? Por que Maria também vai para Belém? Ela está grávida de 9 meses, prestes a dar à luz. Por que Maria também tem que fazer essa viagem? Nós temos um segundo detalhe aqui. O segundo detalhe que nós temos é que esse censo era um censo debaixo do imperador Ciro. Olha aí comigo o versículo 2. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Um detalhe interessante aqui é que José e Maria moravam em Nazaré. E Nazaré estava debaixo de uma província romana chamada província da Síria. O Império Romano se estendeu no mundo e fez províncias, que seriam na verdade os países, mas eles chamavam de províncias. Então existia a província da Macedônia, existia a província da Ásia, existia a província da Síria, existia a província da Judéia. E algo que é muito interessante é que somente na província da Síria o decreto dizia para que as mulheres acima de 12 anos também fossem para pagar impostos. Todas as outras províncias, o recenseamento era apenas para homens. Mas na província da Síria, Nazaré fazia parte, as mulheres também tinham que ir acima de 12 anos. Maria já tinha mais de 12 anos, estava grávida, despojada, e ela então tem que ir mesmo estando grávida. Olha como que Deus vai agindo, né? Essa é a conclusão que nós vamos chegar.
E por fim, eles chegam em Belém. Como eu disse, ela estava grávida e provavelmente isso atrasou a viagem deles. A viagem era mais ou menos de 3 dias, provavelmente eles levaram 4 dias por causa da gravidez. E eles chegaram então em Belém, e lá em Belém não havia mais lugar, a cidade estava lotada, estava cheia. Então Jesus tem que nascer no manjedouro. O que nós vemos nessa parte da história aqui? Uma série de coincidências, não é? Uma série de coincidências. O mundo diria que isso é o acaso. Coincidências aleatórias que culminou em algo. Mas não é bem isso. Se nós cremos que Deus governa a história, não é isso que está acontecendo aqui. Ao contrário, o nascimento de Jesus em Belém é cumprimento de profecia. Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz o seguinte, olha só: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que coisa fantástica! Muitos anos antes de Cristo vir, já havia uma profecia dizendo que Belém de Judá, Belém, a cidade de Davi, era da onde iria vir o Cristo, o Senhor. Outro detalhe que é cumprimento de profecia é o fato de que José e Maria eram filhos de Davi, eram da descendência de Davi. Olha só o que diz o texto do versículo 4: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque por ser ele da casa e família de Davi. Lá em Isaías 11:1 diz que do trono de Jessé é o pai de Davi, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Olha que interessante. A escolha dos pais não foi aleatória. Davi, ou melhor, José era filho de Davi, assim como Maria. É interessante esse detalhe porque Maria foi se alistar aonde? Em Belém. Se ela não fosse filha de Davi, ela não teria ido para Belém. Ambos, tanto José como Maria, eram filhos de Davi, eram da descendência de Davi. E então eles vão para Belém, cumprindo mais uma vez as promessas do Senhor. Mas nós temos também um nascimento humilde. Eles chegam lá, não tem espaço. Eles chegam lá, eles precisam enrolar Jesus e colocá-lo numa manjedoura. Os comentaristas falam que a manjedoura provavelmente estaria numa caverna, não num estaleiro como nós temos imagem hoje. Normalmente nós fazemos um presépio, né, que é esse fazer do local onde Jesus nasceu, numa espécie de estaleiro bonitinho e tal. Mas provavelmente ele era numa caverna, onde tinha uma manjedoura. A manjedoura era um colcho, onde os animais comiam. Jesus estava ali. O seu nascimento foi humilde. Lá em Isaías 53, 2 e 3, fala sobre o renovo, que nós já lemos em Isaías, dizendo o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Nós estudamos nesse ano, na Páscoa, esse texto, e eu expliquei para os irmãos que o fato de Jesus não ter beleza aqui não necessariamente diz respeito à beleza física, mas não ter a beleza ou os atrativos que o mundo esperaria de um rei. Ele é o rei, o Senhor, o Messias, e nasceu e foi enrolado em mantos e colocado numa manjedoura. A beleza do mundo, a glória do mundo, a riqueza, a vaidade, o orgulho, o ouro, a prosperidade, nada disso tinha ali no nascimento de Jesus. Tinha humildade. E tudo isso é cumprimento de promessa.
Outra coisa, e um detalhe interessante, mais uma vez enfatizando a manjedoura, é que a manjedoura nos remete a outras coisas, não a promessas do Antigo Testamento, mas ao cumprimento do plano de Deus na nossa redenção. Lá em 2 Coríntios 8, 9 diz: porque nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, fez-se pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós vos tornasseis ricos. A manjedoura é esse sinal. Jesus, para nos redimir, ele deixou a sua riqueza, ele se humilhou, para que então nós fôssemos feitos ricos, ricos da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a redenção de Jesus. A manjedoura significa isso. Como também lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8 diz que Jesus, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, reconhecendo-na em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Para Jesus cumprir o seu plano redentivo, era necessário ele se humilhar, ele se tornar homem. E ele não apenas se tornou homem, mas ele nasceu na pobreza, na simplicidade, na humilhação. Tudo isso para ser o nosso Senhor e Redentor. Diante dessas coisas, essas coincidências, que na verdade são providência divina, nós entendemos que Deus cumpre todos os seus propósitos. Mas eu quero concluir mais uma coisa, dizendo que Deus cumpre todos os propósitos para a sua glória e para o bem do seu povo. Jesus, ele não fez todas essas coisas apenas para a glória de Deus, mas sim, o propósito principal é a glória de Deus. Mas ele fez todas essas coisas para nos resgatar, para nos salvar, para o nosso bem. Deus está agindo na história. Outra coisa que nós vemos no texto, e aqui eu quero caminhar um pouco mais rápido, é que o texto, depois dessa cena do nascimento de Jesus na manjedoura e todos esses detalhes bonitos, nós vemos anjos aparecendo, e anjos apareceram trazendo uma boa notícia. Eles apareceram com a glória do Senhor brilhando ao redor deles. Isso é muito bonito. Imagina, numa madrugada, a glória do Senhor brilhando. Claro que os pastores que estavam ali ficaram com grande temor. E esses anjos disseram: não temais, eis que vos trago boa nova. O termo aqui, boa nova, que aparece no original é evangelho. Eis que vos trago evangelho, boa nova. O evangelho é a boa notícia. Então, eis que vos trago boa notícia de grande alegria, que será tanto para vocês como para todo o povo. A pergunta é: por que essa notícia era de grande alegria? No versículo 11 nós temos essa resposta: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 3 definições aí daquele que nasceu. Primeiro, o Salvador. Por que essa notícia é de alegria? Porque nós precisamos de um Salvador, e então o Salvador nasceu. O Salvador é aquele que é chamado de um libertador. É o mesmo termo para Salvador e para libertador, aquele que redime o seu povo. Redenção é comprar aqueles que são escravos do seu Senhor e libertá-los. E foi exatamente isso que Cristo Jesus fez na cruz. Ele nos comprou. Nós éramos escravos da morte, do pecado. Nós éramos escravos do nosso ego, das nossas idolatrias. Jesus nos comprou, e nos comprou para libertar. Isso é bonito, isso é redenção. Redenção é libertação de escravos, é alforria de escravos. Mas para libertar esses escravos, o Redentor, o Salvador, o Libertador precisa comprar. E o preço que Jesus pagou foi a sua humilhação, foi a sua cruz, foi ter nascido numa manjedoura, ter vivido uma vida perfeita, simples e perfeita, para depois morrer por pecadores, ser condenado por mãos humanas. E tudo isso Jesus fez porque Ele é o nosso Salvador.
Ele nos liberta da escravidão. É legal essa ideia da escravidão, meus irmãos, porque se nós somos libertos da escravidão do pecado, o pecado é o algoz, o pecado é o Senhor que nos escravizava. Se nós somos libertos dele, se nós continuamos a viver no pecado, então nós não somos libertos de escravidão nenhuma. Ninguém é liberto da escravidão e retorna ao seu Senhor para continuar o servindo. Então, se somos libertos, Jesus Cristo se torna nosso Senhor. Mas esse que nasceu também é o Cristo. O texto diz que é o Cristo. O Cristo é um termo rico de significado, que significa um ungido. Jesus é o ungido do Senhor. Isso remete ao fato de que Jesus ele era tanto sacerdote, profeta e rei. No Antigo Testamento, esses três ministérios ou esses três ofícios era necessário unção com óleo. O sacerdote, para ser sacerdote, ele era ungido. O profeta, para ser profeta, ele era ungido. E o rei, para ser rei, ele era ungido. Agora Jesus ele não é um simples ungido, ele é o ungido. Ele é o Cristo. Então ele é o supremo sacerdote. Por isso ele intercede por nós. Por isso ele oferece o sacrifício por nós. E ele é o próprio sacrifício. Ele é o supremo profeta. Por isso que ele traz a palavra de Deus a nós. Por isso que o Evangelho é a palavra que nos santifica, que nos encoraja, nos traz fé. Ele é o supremo rei. E por isso que Lucas fala, por último, que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor, olha aí. Nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui eu quero chamar a atenção que o termo utilizado é Kyrios. É o mesmo termo utilizado para César Augusto. Aqui está fazendo um contraste radical. Enquanto César, o Augusto, soberano, o Senhor do mundo, dos homens, está fazendo decretos, pensando que ele está assinando um mero papel ali, circunstancial. Existe um Senhor, o Senhor, por trás de César. Enquanto César está ali assinando aquele papel, o Senhor está assinando, ou já tinha assinado muito antes, outro decreto, muito mais importante, que levou toda essa história a acontecer: a redenção. Jesus é Senhor, meus irmãos. Aqui eu quero chamar a atenção de muitos cristãos, eles querem um Salvador, mas não querem um Senhor. Meus irmãos, Jesus ele tem que ser também Senhor da sua vida. Como Senhor, ele é soberano, ele é dono e ele também é mestre. É ele que dirige. Ele deve ser aquele que conduz a sua vida. Tem muita gente que quer o Salvador, o libertador, mas quer ser dono da sua própria vida. Isso não é evangelho. A fé salvífica é a fé que recebe Cristo como Senhor e Salvador, não só como Salvador. Nós precisamos obedecer os seus ensinamentos, seguir os seus passos, entregar toda a nossa vida para Ele, para que Ele faça conforme a vontade dEle. Amém? E por fim, nesse texto de estudo hoje, nós temos o louvor no céu e na terra. Os anjos então falam onde está a criança para os pastores, e subitamente, de repente, apareceu aos pastores uma multidão da milícia celestial, vários anjos dos céus, louvando a Deus, e eles louvavam dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Olha que coisa fantástica. O louvor dos anjos já remete o que é o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus ele tem um duplo propósito. O duplo propósito que eu já falei lá quando nós estávamos falando da providência. Deus ele cumpre a sua vontade, primeiro para a sua glória e em segundo lugar para o bem daqueles que Ele ama, do seu povo. É isso que está sendo dito aqui. Glória a Deus nas alturas. O nascimento de Jesus traz, em primeiro lugar, a glória de Deus.
e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Na verdade, esse a quem Ele quer bem é uma tradução um pouquinho complicada, porque traz a ideia a todos, mas na verdade o texto é restritivo. Ele está dizendo paz aos homens que Deus quer bem, ou seja, é os homens dele, são só os seus. A paz aqui é para aqueles que receberiam Cristo pela fé, não era e jamais seria para aqueles que o rejeitassem, mesmo porque Jesus ele veio trazer paz aos que o recebem pela fé, aos que fazem dele Salvador e Senhor. Então, paz na terra. Irmãos, toda vez que você passar por uma dificuldade, lembre-se disso. Deus, Ele sempre vai fazer em primeiro lugar o que é melhor para a sua glória. Então, provavelmente o que você está passando é a melhor forma de glorificar a Deus. E em segundo lugar, o que é melhor para nós, para o povo de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Então confie. Confie que Deus está fazendo aquilo que vai o glorificar mais e aquilo que vai nos ajudar, nos transformar, que será melhor para o nosso bem, para nós. Glória a Deus e paz na terra. Logo depois nós temos os anjos então contando, eles vão até Belém e contam tudo a Maria e José. E é legal que o texto diz que eles ouviram o que os pastores contaram e eles ficaram admirados. A admiração da ação de Deus nos detalhes. Essa admiração deve também ter no nosso coração, produzir louvor no nosso coração. Natal é isso. Natal é a admiração daquilo que Deus fez por nós. Natal é a admiração do fato de Deus, o Senhor, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, se tornar homem. Olha que coisa maravilhosa. Isso passa dos limites da nossa ideia, dos nossos pensamentos. Aquele que criou todas as estrelas desse universo, todos os planetas, todos os detalhes, nos criou todos os animais. O Senhor soberano, agora se transformando num pequeno bebê, tendo que ser amamentado, cuidado. Você já pensava nisso? Maria tinha que tomar cuidado, ele não podia cair ali, ele se machucava. Refém, frágil, apesar de continuar sendo Senhor. Isso nos admira, e isso leva ao louvor. É interessante que Maria é uma mulher de fé. Tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 nós vemos o tamanho da fé de Maria. E por isso que na semana passada eu disse assim: mulheres, imite-a pela fé, mas eu não quero dizer só mulheres, homens, imite-a também, porque Maria é um exemplo para nós todos de fé, de confiança nas promessas do Senhor, mesmo em promessas estranhas, como ser grávida sendo virgem, mas ela confiava, e confiou, e recebeu, e foi bem-aventurada. E aqui da mesma forma, ela escutava e guardava no coração e meditava nessas palavras. Ela confiava tanto no Senhor que cada detalhe não lhe era estranho e ela meditava em cada detalhe, ela tinha essa sensibilidade. Eu acho que o grande problema nosso aqui, queridos irmãos, é não ter essa sensibilidade de ver Deus agindo nos pequenos detalhes. Nós perdemos, nós estamos alheios de Deus. A televisão, o Facebook, o WhatsApp, essas coisas da nossa época nos desligam da sensibilidade de sentir Deus, de ver Deus agindo. E por isso que nós mais murmuramos do que agradecemos, por isso que nós mais reclamamos do que meditamos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Nós perdemos a sensibilidade de ver Deus agindo nos pequenos detalhes por causa da nossa carne, porque nós estamos cheios de preocupações terrenas, porque nós não somos mais, ou não buscamos a espiritualidade em primeiro lugar. E Deus continua agindo.
nos detalhes, na sua vida. Toda a sua vida está permeada de Deus, e você só não enxerga e fica reclamando: Deus não vem com milagre, Deus não vem com milagre, Deus não me ama. Mas Deus está fazendo um milagre na sua vida todos os dias, mas você não vê. Por quê? Porque você perdeu a sensibilidade, você perdeu a gratidão. Sua vida está cheia de mecanismos, de tecnologias, de vaidades, de placebos, de distrações, de idolatrias, e aí não consegue ter Deus mesmo. É fria, é morta. Maria via cada detalhe e meditava no coração. Ela conseguia ver com discernimento cada detalhe da mão de Deus, da glória de Deus na pessoa do Filho. Por fim, tudo isso, meus irmãos, leva à glorificação dos pastores. Os pastores glorificavam. Isso é muito bonito. Eles adoravam, eles louvavam pelo Evangelho. Se o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não te leva a adorar, a glorificar, tem algum problema. Talvez você errou o Evangelho, talvez você escutou um Evangelho de prosperidade, não da graça. O Evangelho leva à adoração, nos traz vontade de vir à igreja, de buscá-lo, de servi-lo. Amém. Porque é o Evangelho da graça. O último detalhe que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, é que a boa notícia, ela estava sendo propagada. Isso é muito legal aqui nesse texto. É um detalhe que às vezes passa despercebido. No versículo 10, nós vemos os anjos contando para os pastores. No versículo 17, nós vemos os pastores contando para José e Maria. No versículo 20, eles voltam para suas casas louvando por causa da notícia. Provavelmente eles louvaram também com os seus, ou seja, a notícia sendo propagada. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a boa notícia da alegria, não é notícia de tristeza, o Evangelho é a alegria, o Evangelho da alegria, a boa notícia da alegria, da paz, do Redentor, do Salvador, do ungido do Senhor, do Cristo, que é o nosso Senhor, deve ser propagado. E nós temos esse papel. Diante disso, algumas aplicações para a gente encerrar. A primeira delas, confiança. Confie no Senhor. Confie que Deus age na história e que Deus cumpre as suas promessas. Em nome de Jesus. O sobrenatural de Deus, o milagre de Deus não acontece só se o noivo é conhecido. O simples fato de você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, isso já é sobrenatural. Isso já é um milagre. Toda a sua história mudou neste momento, para que aqui você pudesse ser edificado e aprender do Senhor Jesus. Tenha fé em Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas. É Salvador, mas também Senhor. Entregue sua vida, é Ele que manda. Não adianta você dizer que se entregou para Jesus e querer controlar a sua vida, e querer fazer o que você quer. Não. É Jesus que diz o que nós devemos fazer. Louve pela paz que Jesus nos dá, por sua glória nas alturas. E propague. Anuncie aos outros o Evangelho como uma notícia. 4 palavras: confie, tenha fé, louve
propagar. Grave essas 4 palavras ao sair daqui e faça isso. Eu quero concluir com essa frase. Olhe comigo essa frase. Aqui é um autor chamado Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: deixe sua fé ser a coisa mais real e prática por toda a vida de vocês. Mais real e prática. Não confie no Senhor apenas sentimentalmente em algumas poucas grandes coisas espirituais. Não. Confie tudo a Ele, para sempre, tanto para o presente quanto para a eternidade, para o corpo e para a alma. Veja como o Senhor sustenta o mundo usando nada além da sua palavra. Nós aprendemos isso hoje. Não há nem suporte nem coluna. O grande arco celeste permanece sem pilar ou um centro de madeira. O Senhor pode e irá sustentar toda dependência que a fé puder colocar sobre Ele. Os maiores problemas são fáceis ao seu poder, e os mistérios mais escuros são claros à sua sabedoria. Confie em Deus até o pescoço. Dependam a valer. Sim, coloquem todo o peso de vocês e todos os outros pesos sobre o Todo-Poderoso Deus de Jacó. Meus irmãos, dependam do Senhor. Dependam para valer. É muito fácil dizer que é cristão, tendo uma segurança tão grande, tendo que em nada depender do Senhor, conquistando salários pelas nossas próprias mãos, conquistando seguridade pelas nossas próprias mãos. Eu te desafio a depender de verdade do Senhor toda a sua vida, não só em pequenas, grandes coisas espirituais, mas até o pescoço. Dependa do Senhor. Realmente seja servo de Cristo Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, nos ajude, em nome de Jesus, nos ajude a confiar e a descansar no Senhor. Edifica a tua igreja, Senhor. Transforma os nossos corações, ó Deus, para que, ó Deus, nós possamos depender mais. Nos dê, ó Deus, essa sensibilidade
esse discernimento de ver, ó Deus, a sua ação na história, a sua boa mão, ó Deus, nos conduzindo em cada detalhe das nossas vidas, a confiar, ó Deus, mesmo quando vem as catástrofes, ó Deus, a saber que o Senhor jamais deixa de ser Deus e que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que todas as coisas glorificam o seu santo nome. Ó Deus, que nesse Natal nós possamos de fato nos entregar a Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Cristo, ó Deus, nasça em nossos corações. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Tu és o nosso Deus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Deus, o amor dele e as santas consolações do Espírito sejam sobre nós, povo do Senhor, hoje